Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um tempo em que nós comentamos as notícias que têm chamado a nossa atenção do ponto de vista bíblico e cristão. Obrigado pela sua visualização. A maçonaria é um tema que de vez em quando vem à baila, digamos assim, e aparece nas nossas manchetes. Sobretudo porque ela traz consigo sempre um ar de secretismo que desperta a curiosidade e o interesse das pessoas, como tudo aquilo que é secreto. A maçonaria, enfim, há muitas ideias e opiniões a respeito da sua origem, ao que parece tem a ver com fraternidades de pedreiros que existiam desde o século XIV e que, a partir daí, se desenvolveram de várias formas. Eles reuniam-se para, de alguma forma, poderem se auxiliar uns aos outros, e aqueles que estavam mais bem colocados a nível social auxiliarem os que estavam em mais dificuldade, e a partir daí desenvolveu-se toda uma estrutura, digamos, de apoio, de fraternidade, podemos dizer assim, naquilo que são chamadas as lojas, que são o ponto central da maçonaria. A pessoa tem que pertencer a uma loja. As lojas não são necessariamente interligadas e nem interdependentes, elas podem ter alguma cooperação, mas são independentes umas das outras. Não existe uma liderança mundial da maçonaria, pelo menos reconhecida oficialmente. Há inclusive dois ramos principais da maçonaria que são adotados e que têm ligeiras diferenças no que diz respeito ao seu seguimento, porque dentro da maçonaria existem níveis diferentes, existem graus ao que os candidatos vão se submetendo para poderem tornar-se mais ou menos significativos e importantes. E estes graus também, em termos de visual, de aspecto, daquilo que é a indumentária própria da participação, também vai ter aspectos diferentes. E de vez em quando nós ouvimos falar a respeito disto, porque esta estrutura é muitas vezes mencionada como tendo um grande poder político. E recentemente houve uma proposta levantada no nosso Parlamento para que todos os deputados, para se tornarem deputados, pudessem afirmar primeiro a que associações pertenciam. Atenção, a lei é para todas as associações que a pessoa pertence, mas evidentemente que a maçonaria, sendo uma delas, foi aquela que chamou mais atenção, porque em teoria o participar ou ser membro de uma loja maçónica é algo que deve ser ou pode ser mantido em segredo, em sigilo. E houve realmente reações muito violentas. Por exemplo, o Sr. Fernando Lima, que é o grão-mestre do Grande Oriente Luso, que é uma das lojas importantes de Lisboa, arrasou a proposta e disse que era um atentado contra o Estado de Direito, não é? Este senhor declarou à comunicação social que ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade a respeito das suas convicções ou prática religiosa. Que este é um precedente muito perigoso, não é? E que revela preconceito contra a maçonaria. Bem, a lei não foi proposta especificamente para a maçonaria, mas os maçons interpretaram que era só por causa da maçonaria. E, portanto, ele acha que ninguém pode ser arguido a respeito da sua convicção religiosa. Isto é contra a Constituição, dizem eles. A outra grande loja de Lisboa, que é a grande loja regular de Portugal, também apelou ao bom senso das entidades que gerem a nossa nação para que defendam os direitos e os princípios estabelecidos pela Constituição. E diz mesmo que, no entendimento da profundidade das consequências éticas e morais da aprovação de uma lei que obriga um homem livre, para exercer uma função para a qual foi eleito, a ter que confessar obrigatoriamente as confissões filosóficas e espirituais que regem os princípios da sua vida. Muito interessante estas posições. Aqui o nosso comentário não diz respeito ao princípio em si, diz respeito àquilo que seria a nossa posição como cristãos diante desta colocação. Um cristão pode ser maçom, um cristão bíblico que segue os ensinamentos do Senhor Jesus, pode seguir os princípios da maçonaria, deve ou não fazer parte desta loja, e como reagiríamos como cristãos diante desta colocação que foi feita aqui. É claro que todo este secretismo ajuda apenas a alimentar as especulações de que a maçonaria é um grande polvo por trás de tudo e que controla todas as coisas. Não vou dizer que sim nem que não. Mas a verdade é que o querer manter tudo isto em segredo levanta esta questão. Algo muito significativo que tem que se pensar quando se pensa nesta lei, deve-se meditar a respeito disto, é que não estamos a falar para qualquer pessoa, estamos a falar sobre indivíduos que escolheram, optaram por ter uma vida pública de políticos que vão ser eleitos para poder ocupar um cargo. Ora, eu para poder eleger alguém, para poder votar em alguém, eu quero saber quem estou a votar.
Eu quero saber quem é esta pessoa que vai representar-me. Então não é importante eu saber quais são os seus princípios? Não é significativo que eu saiba a quem esta pessoa pertence? O ela pertencer a este grupo ou aquele pode fazer diferença para mim. Saber que ele pertence a uma organização humanitária, beneficente, que faz o bem entre as pessoas, isto pode ser valioso para mim. Saber que este indivíduo pertence à Igreja de Satanás. É importante para mim saber isto, porque eu não quero votar num indivíduo que se apresenta como satanista para meu representante diante das autoridades. No entretanto, estes senhores da loja maçónica acham que não, que isto fere os seus princípios e os seus direitos. Pode um cristão bíblico ser maçom? Bem, muita coisa na maçonaria é secreta. E só isto aqui já nos levanta uma grande questão. A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que o crente deve viver uma vida que seja de bênção para aqueles que estão à sua volta. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O crente é chamado a viver uma vida de testemunho que brilhe diante das pessoas. Isto não parece-me compatível com o secretismo. Por que é que eu tenho que esconder que eu pertenço a esta organização? Se eu tenho que esconder que pertenço a essa organização, como cristão, eu creio que não devia pertencer a ela. Porque o cristianismo não é para ser vivido em secretismo. Nós não somos agentes secretos, nós queremos que as pessoas saibam quem nós somos. Dentro do pouco que se sabe, conhece-se um dos juramentos iniciais que é feito pelo candidato que vai entrar na maçonaria. E o indivíduo, ao se apresentar pela primeira vez para ser recebido pela Irmandade, ele tem que ser proposto por alguém, há uma série de passos que têm que ser cumpridos, não é qualquer pessoa que pode entrar na maçonaria, em princípio só podem entrar homens, interessante, não é? Tanto combate a respeito da questão do feminismo, mas quando chega aqui não há problema, a maçonaria não tem problema de ser profundamente, no caso, machista ou sexista, mas para o indivíduo poder entrar ele tem que declarar, não é? Quando vai se apresentar como candidato, que ele vem das trevas à busca da luz da maçonaria. Um cristão pode fazer este juramento? Um crente em Cristo pode ir diante de outras pessoas, inclusive pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm a Deus na sua vida da maneira como nós queremos que Deus existe, que não se regem pela Bíblia porque qualquer confissão religiosa é aceita, e dizer a estas pessoas, eu espero que vocês me deem a luz que eu não tenho. Um cristão não pode fazer isto. Jesus é a luz do mundo e nós recebemos a sua luz e não precisamos de mais nenhuma. Às vezes as pessoas dizem, mas a maçonaria faz muito bem, é uma fraternidade que promove, não é, um espírito de unidade e de união entre o seu grupo e que desta forma abençoa as pessoas que ali estão e também faz muito bem ao mundo de modo geral. Ótimo, ficamos felizes de saber isto. Não há absolutamente nada nisso que o cristão não possa ter dentro da sua igreja. Ele não precisa da maçonaria para poder ter o sentido de irmandade, de pertencer a uma família de Deus e para fazer o bem àqueles que estão à sua volta. A grande questão que foi colocada aqui por aqueles que são os líderes da maçonaria em Portugal, diante desta lei, é que uma pessoa não pode ser obrigada a declarar qual é a sua convicção. Isto vai exatamente, não é? Ao contrário daquilo que é o ensino bíblico, em que Pedro nos diz que nós devemos estar sempre prontos para responder à esperança que há em nós. O cristão não tem dificuldade em dizer quem é, não tem dificuldade em dizer naquilo que crê, não tem dificuldade em defender quais são os princípios da sua vida. Ele não esconde daquilo que é o público, aquilo que é a sua posição como cristão. Se nós queremos confiar nas pessoas que aceitam, porque elas escolhem tornarem-se pessoas públicas para exercer cargos de influência nacional que vão impactar a minha vida, eu acho que nós temos o direito de saber o que é que estas pessoas creem, o que é que elas pensam. Seja como for, decidido pelo Parlamento, e provavelmente a maioria vai continuar a manter o secretismo, nós como cristãos não temos dificuldade em dizer qual é a nossa fé. Nós cremos em um Deus só, Criador dos céus e da terra. Nós temos em Jesus Cristo, seu Filho, que encarnou, veio ao mundo e morreu para a nossa salvação, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai e um dia vai voltar. Nós cremos no Espírito Santo, que é a presença pessoal de Deus na vida daqueles que recebem o Senhor. Nós cremos na Bíblia como revelação de Deus, transmitida a homens e escrita para que nós possamos conhecê-lo e tenhamos o caminho para a vida eterna. Nós cremos que em Jesus nós temos a única possibilidade de salvação. Nós cremos na eternidade da nossa alma e aqueles que têm Jesus como seu Salvador deixam esta vida para passar uma eternidade com Deus. Nós não temos dificuldade em dizer aquilo que queremos. Dizemos
e vamos continuar a dizê-lo.